Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Guilherme Moura. E agora voltamos em 2021 para falar sobre vacinas de Covid, hein, Fred? Boa! A gente está acostumado a ver vacina só como decorar qual que é do segundo mês, BCG, hepatite B... Não, nada disso. Nada disso, né? Até cabe um dia episódio sobre vacinação do adulto, Também mas a ideia aqui é vacinação do Covid. Boa. A gente terminou o ano passado dando um resumão, né? Fazendo um report aí do Covid, dando um geral. Report, eu vi você usando report aí. Agora a gente quer começar o ano de 2020 com uma outra página, falando sobre a esperança da vacina, né? Nossa, bem brega, né? Bem brega. E como a gente tá vendo aí, o Pedrão ainda tá no ano passado, é 2020 que ele tá. Eu sempre tô em 2020 na hora de preencher receita. Hoje mesmo eu preenchi uma, tive que fazer tudo de novo. Mas, Pedrão, a gente tá em 2021, rapaz. Mas, pessoal, o episódio de hoje vai ser dividido em 4 partes, tá? Pra gente tentar falar um pouco de tudo que tá envolvendo vacina, do que saiu nos últimos dias sobre vacina para Covid. Boa. A parte 1 vai ser uma parte mais rápida, que a gente vai dar um panorama na geral do que é vacina, a utilidade, alguns conceitos importantes sobre vacina. Tá. A segunda parte é para falar especificamente das vacinas que já estão no mercado ou que já estão muito próximas de sair, que alguns contratos já estão sendo fechados. Falar alguma característica de cada uma, né? Boa. A terceira parte é para a gente responder algumas perguntas importantes que giram em torno da vacina. Por exemplo, efeito adverso. Quem pode tomar, não pode. Perfeito, exato. E a parte 4, que talvez seja uma das partes mais importantes, é como conversar com uma pessoa que não quer se vacinar. Um combate à desinformação, né? Isso seria a parte 4, né? Parte 1, 2 e 3 é mais a parte biomédica mesmo. Aí essa parte 4 é tentar auxiliar no combate à desinformação, né? Boa. Vamos lá? Bora. Começando já a parte 1, porque é onde a gente vai falar alguns conceitos da vacina, né? Uma parte mais rápida aqui do episódio. A gente só queria ressaltar que a vacina é uma das coisas mais impactantes da história da medicina. Absurdo. A OMS ela tem uma previsão de que 2 milhões de vidas são salvas anualmente por vacinação, tá? De várias doenças diferentes. Tem uma revisão sobre vacinação agora em dezembro do Lancet, que ele trouxe um gráfico, tá lá no Twitter do TDC já, no momento de lançar esse episódio já tá lá, aonde ele mostra a redução, o impacto de cada vacina quando a gente fala de difteria, de meningococo, quando a gente fala do hemófilos influenza do tipo B, sarampo, pertussis, todos esses, no momento em que começa a vacina, na introdução da vacina, a curva, ela achata o número de casos e de óbitos, é impressionante. Pedrão, e assim, cara, é impossível a gente falar sobre a história da vacina, né, uma leve introdução, sem falar de varíola, né? Então a primeira vacina, ela foi criada em 1796, né, por um inglês chamado Edward Jenner. Essa história é top, né? Pois é. Os detalhes, assim, da história, tem muita coisa, mas, resumidamente, ele testou no filho do jardineiro dele de 8 anos. Meu Deus do céu, cara. Eu queria ver se fosse o comitê de ética hoje, né? Pelo amor de Deus. Ele tentava fazer o menino adoecer. E aí, o que acontece? Pessoal, no século XX, 500 milhões de pessoas morreram por varíola, tá? E Cara, aí depois... isso é muita coisa, né? É uma absurdo. doença podre. Exato. 30% de mortalidade aproximadamente. Imagine aí, né? Em criança, né? Tem muita criança. Sim. E aí, o que acontece? Com a vacina, pessoal, é lógico, depois a vacina foi evoluindo, mas a varíola foi erradicada do mundo em 1980. Hoje ela só se encontra em laboratórios, né? Pra vocês verem o impacto do que foi a primeira vacina criada na história. Tem um outro lado dessa história, Gui, é que o Anthony Fauci ele falou que a gente vai ter que se acostumar a ter coronavírus pro resto da nossa vida, porque o único vírus que a gente conseguiu erradicar foi a varíola. Todos os outros a gente não consegue erradicar. Então o que a gente quer e o que a vacina consegue é diminuir muito o número de casos, consequentemente o número de óbitos, mas que vai ter que ter o convívio direto porque a varíola ela é a única especial que a gente conseguiu esse feito, né? Cara, a varíola tem uma foto famosa que é um menino que foi vacinado contra a varíola do lado de um que não foi vacinado. Cara, é absurda essa foto. Mas acho que uma grande coisa para você entender a importância da varíola é o seguinte: você já pegou alguma vez no PS uma suspeita de difteria? Não. Você já pegou uma suspeita de varíola? Não. Pegou uma suspeita de pólio? Não. Acabou, né?
Voltando a falar dos conceitos, a vacina hoje, existe um cuidado muito grande em termos de efeitos adversos. Que a gente vai falar também os efeitos adversos das vacinas que estão sendo produzidas para o Covid, mas a preocupação é tão grande porque eu estou aplicando algo em uma pessoa saudável, né? É diferente do conceito de eu dar um tratamento para uma pessoa doente. Sim. Eu estou pegando uma pessoa bem e estou dando uma situação, por exemplo, o filho do jardineiro, eu estou aplicando uma coisa que para ela se proteger de uma futura doença, né? E é por isso que a vacina existe muita preocupação em termos de efeitos adversos. Sim. Primeiro, não causar o dano, né? Isso. Aí a prova disso é que quando a gente fala das fases da vacina, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4... A fase 1, ela é principalmente para ver sobre efeitos adversos que a vacina pode fazer. Sim. Se ela é segura para o paciente. Sim. Aí a fase 2 é onde vai ser testado a imunogenicidade, se essa vacina conseguiu produzir anticorpos. E a fase 3 é se esses anticorpos conseguem prevenir a doença. Boa. Que aí é o conceito de eficácia. Isso. E a fase 4 é o mundão de meu Deus. Mundão de meu Deus. É quando já está distribuído e aí eu vou ver as complicações, a eficácia pós-vacinação em massa. A ideia é que vai ter eventos que talvez sejam você precisa de um número maior de pessoas para ver, né? Um em 100 mil, um em 200 mil, um em 1 milhão, etc. Né? Então a segurança da vacina é uma coisa tão importante que já na fase 1, o primeiro item que você pesquisa no momento de achar uma vacina é a segurança dela, né? Boa. E é óbvio que a segurança ela vai ser medida em todas as fases, né? A fase 1 é a sua principal, mas na fase 2 vê segurança, na fase 3 vê segurança, e na fase 4 existe a segurança remota, onde você tem sites, o CDC lançou o vSafe, tem vários sites que eles ficam continuamente conferindo a segurança das vacinas, principalmente agora do Covid, que é uma coisa muito nova. Boa. Sim, Pedrão, inclusive no Brasil, efeitos adversos da vacina é de notificação obrigatória, né? Excelente, Gui. Tinha esquecido dessa, hein? Pedro, ainda bem que você falou das fases vacinais, porque aí entra numa dúvida que a gente quer comentar aqui, que é eficácia versus imunogenicidade. E isso é uma coisa que é muito confusa, principalmente a mídia confunde muito esses dois conceitos, então acho que é bom a gente deixar eles bem claros aqui. Na fase 2, que o Pedrão falou, a gente vai ver se as pessoas fizeram anticorpos após a vacina, certo? Certo. Isso a gente chama de imunogenicidade, é fazer anticorpos após a vacina. Só que não necessariamente isso está associado a impedir a infecção. A gente às vezes tem essa noção de que fez anticorpos é igual, eu não vou ter infecção, mas não é exatamente isso. Tem muita coisa associada. Tem imunidade humoral, imunidade celular, blá, 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 blá. Então não é a mesma coisa eu fazer anticorpos e eu ficar imune à doença. Para isso que eu preciso dos estudos de fase 3, onde eu pego um grupo grande de pessoas expostas ao vírus e aí eu vejo quem pegou e quem não pegou. Aí é eficácia. Boa. Quer querer saber, então, se esse anticorpo de fato está funcionando, né? Exato. Uma coisa que vale ressaltar aqui é que os estudos veem eficácia contra doença. Então vamos tentar separar os dois. Existe a infecção por Covid, que ela pode causar doença em algumas pessoas e algumas ela pode causar nada. Assintomática, né? Exato. Muito Covid é assintomático. Então, todas as pessoas infectadas, algumas vão desenvolver a doença Covid, certo? A vacina, a eficácia dela é para desenvolvimento da doença Covid. Certo. Mas será que essas pessoas não podem ser infectadas assintomáticas? Isso a gente não sabe. Essa é uma das limitações, né? Porque todos os trabalhos avaliam justamente doença, sintoma, né? Exato. Tem alguns trabalhos que estão tentando fazer isso um pouquinho por fora, ver se consegue diminuir um pouco isso, mas o foco principal é desenvolvimento de doença. Certo. O que você está me querendo falar é que o paciente em si vai se proteger, mas eu não tenho certeza se ele não vai ser um assintomático do Covid e assim passar para as outras pessoas, né? Exato. Então, quando a gente não tiver uma cobertura vacinal tão grande, isso talvez comece a virar um problema. Fechou. Em que algumas pessoas vão ter que se cuidar mesmo tendo sido vacinadas, porque elas podem ser fonte para outros. É um conceito que a gente vai falar sobre imunidade de rebanho ali na parte 4 do nosso episódio, né? Exato. Show. E aí, só um finalzinho disso é que muitas vezes a mídia confunde imunogenicidade com eficácia e aí coloca os resultados de imunogenicidade como se fosse eficácia. Então você deve ter visto estudos em épocas em que falaram da eficácia da Coronavac, mas na verdade era a imunogenicidade, da Sputnik, etc. Então isso acontece muito, essa confusão acontece muito na mídia. Perfeito. Fredão, e me fala uma coisa, em relação às vacinas, tem uma história aí de umas gerações, né, das vacinas. Como é que funciona isso, cara? Chegou essa informação começou a surgir por aí, né, das 3 gerações vacinais. Então, na verdade, as gerações é só uma divisão dos mecanismos de eu montar a vacina. Certo. Primeira geração seriam eu pegar o vírus ou vivo, atenuado, ou inativar o vírus. Então, eu pego, assim, o vírus inteiro e aí, certo.
faço alguma coisa para ele para transformar ele em vacina. Rezo para que ele não consiga manifestar doença e vambora, né? Então, é aquela discussão, né? Quando é vírus vivo atenuado, a gente não pode aplicar em algumas pessoas, em grávidas, né? Imunossuprimidos. Acho que essa é a geração que tem essa grande importância de eu dividir entre vacinas vivas e não vivas. Sim. Sendo que as vacinas vivas são as que são capazes de criar infecção em algumas pessoas. Acho que essa é a importância dessa geração. Tá. Aí a geração 2 é aquela que eu pego uma proteína de algum micro-organismo e faço de algum jeito que você consegue criar imunidade a partir daquela proteína. A citar aqui um exemplo é a hepatite B, né? Pronto. A gente só pega a cápsula do vírus da hepatite B e coloca na vacina. Então ele não é capaz de desencadear a doença. Perfeito. Top, que aí é o mais seguro possível, né? Sim. Exato, só pega a proteína, talvez ele possa ter uma reação à proteína, etc, mas é o máximo, né? Tá. E por último, a terceira geração são essas novas agora, né? Que vai ter os principais hoje em dia, né? As vacinas de RNA e as vacinas de vetor viral. Já que você está falando nisso, Fred, a gente vai para a parte 2 agora do nosso episódio, que a gente vai falar sobre as vacinas que estão em produção para a Covid. Boa. Certo? Aqui a gente vai mencionar a vacina da Pfizer e da Moderna. Que entram nesse de RNA que a gente acabou de falar. A gente vai falar da AstraZeneca Oxford. Que é de vetor viral. Tá. A gente vai falar sobre a Coronavac. Que é vírus inativado, gerações antigas. Tá. E aí a gente vai mencionar algumas 3 que estão sendo bem mencionadas, que é a da Johnson & Johnson. Que é a mesma coisa que Janssen, que tem esses 2 nomes, mas é a mesma empresa. Tá. Sim. Eu não sabia disso, na hora da gente dividir o episódio, eu falei como se fossem 2 diferentes e o Fred me corrigiu. Então, da Johnson & Johnson, da Sputnik... E a Novavax. E a Novavax. Top. Então, começando, falando sobre a vacina da Pfizer e da Moderna... Eles são dessa geração nova que o Fred comentou, geração 3, que faz um mecanismo diferente, onde eu não entrego a proteína como na geração 2. Eu entrego o código da proteína como uma forma de RNA mensageiro, e aí eu uso as estruturas celulares da pessoa, ribossomo, complexo de Golgi, tudo aquele rolo. Meu Deus, Golgi. Nossa! E aí com isso eu consigo produzir um antígeno, e esse antígeno vai para a superfície e o corpo consegue criar imunidade desse jeito. Então eu não entrego a proteína, eu entrego o código para o corpo produzir a proteína. Olha só, é como se eu entregasse a receita, né? Exato, eu não entrego o bolo, eu não entrego o peixe, eu ensino a pescar. Exatamente. Tá? E você entrega a receita só daquela proteína. Isso é uma outra sacada boa, né? Então assim, você imita o que o vírus vai fazer, porque o vírus vai fazer isso, né? Ele vai entrar na nossa célula, produzir todas as proteínas dele, e aí ele vai começar a fazer toda aquela merda. Só que o que a gente consegue agora é pegar só essa parte da proteína e ele não vai ter aquelas outras estruturas criadas para causar o dano dele. Então eu só vou ter aquela proteína. É muito fodido isso. Né? E assim, a grande vantagem dessas é que eles, a princípio, conseguem produzir essa vacina de maneira muito mais rápida do que as anteriores, tem um poder de fabricação e de adaptação maior do que as outras. Só uma coisa que você está falando, Pedrão. A BioNTech falou que ela consegue produzir uma vacina para uma variante do Covid em 6 semanas. Massa. Nossa, velho. Aí é maravilha, né? Monstro, né? Monstro. Negócio que demorava anos, né, pra ser produzido. Exato. Produzir em 6 semanas, cara. Então tem essa vantagem assim, de adaptação muito grande, essas vacinas RNA, e existe uma teoria de que eles conseguem produzir uma imunidade melhor do que as outras vacinas, porque eles estimulam não só os anticorpos, mas como a imunidade celular também. Células T, né? Então você consegue de maneira muito efetiva essa vacina. É fantástica, né? Fantástica. E assim, alguns pontos importantes. Essa vacina, ela usa as estruturas celulares citoplasmáticas. Então, não entra no núcleo, não mexe com o seu DNA, não existe nada correspondente disso. E esse código, ele é destruído pelo nosso corpo depois de um tempo. Então, não existe esse risco de ficar algo lá, de algo se permanecer, porque o nosso próprio corpo consegue destruir essas estruturas depois de um tempo. E uma outra coisa é que a estabilidade do RNA viral dentro da célula humana é muito pequena, né? Então não existe esse risco realmente. Para você terminar, uma grande etapa da fabricação, da ideia desse tipo de vacina foi a cápsula em volta do RNA, porque senão ele é destruído antes de conseguir fazer qualquer coisa. Exatamente. Então existe uma dificuldade, ele é muito fácil, ele é muito fácil de ser destruído, então não existe esse risco de causar nenhuma sequela a nível celular na gente. De alterar o código genético humano, né? Eu lembro que no começo essa era a discussão, né? Será que eles vão conseguir colocar o RNA no corpo sem ele ser degradado, né? E eles conseguiram, foi top. Pronto. E o ponto é que por mais que essa ideia ela já está crescendo nos últimos 30 anos,
que foi publicada o primeiro estudo disso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, mas de fato é a primeira vacina que a gente está vendo em grande escala sendo realizada com essa tecnologia. Então existe mesmo um misticismo em volta disso, Sim. tá? Que a gente vai tentar resolver um pouco aqui. Mas acho que esse misticismo entra muito na dificuldade do leigo de diferenciar o que é RNA mensageiro, de DNA. Ele ouve assim essa palavra e já acha que vai ter mudança, código genético, etc. O que não acontece, né? E aí, falando mais especificamente das vacinas de cada uma das empresas, e a Pfizer foi a primeira a publicar seu estudo de fase 3, consequentemente a primeira a ser liberada pelos órgãos federais americanos. Uma liberação emergencial, né? Isso, né? Boa. E aí o que a gente viu nesse estudo de fase 3 é que eles tinham 43 mil pessoas, onde 170 pessoas tiveram Covid, sendo que só 8 era do grupo da vacina. As outras 162 são tudo do grupo placebo. É com esses números que eles chegaram na eficácia de 95%. Top. Que é muito absurdo. É absurdo. O único problema dessa fase 3 é que ele não tem tantos casos graves assim como a gente gostaria. Foram só 10 casos graves, sendo que só um é do grupo da vacina. Os outros 9 é do grupo placebo. Caso grave que é definido como disfunção orgânica, de saturação menor do que 93%, frequência respiratória maior do que 30%. Então, casos que geralmente são internados. Então, a princípio, teve pouco caso grave, mas não era o desfecho primário. O desfecho primário é ter Covid. Sim. Só um adendo, Pedrão. Anteriormente, a gente estava satisfeito quando a vacina tinha eficácia acima de 50%, né? Essa é o mínimo a ser atingido para uma vacina ela ter liberação, né? Sim. 50%. Isso corta da OMS, dos Estados Unidos, até da Anvisa aqui, mesma coisa. Exatamente. Né? Só que agora com a Pfizer, 95%, todo mundo tá jogando lá para cima, né? O efeito Pfizer, o pessoal fala, né? Que se alguma for menor... não presta, né? Esse estudo tem um gráfico absurdo, né? Não, esse gráfico ele é maravilhoso. No momento que ali pelo 10º dia após a segunda dose da vacina, a curva ela abre de um jeito bizarro. O número de casos do grupo placebo só sobe e o número de casos do grupo vacina ela fica estável, assim, sabe? É uma eficácia muito grande mesmo. Muito semelhante ao que a gente vê na história da vacinação, né? Mas a Pfizer, ela é uma vacina que ela é de 2 doses, tá? A segunda dose é realizada 3 semanas depois, 21 dias depois da primeira. E a gente considera que a eficácia vai ser ali depois de 1-2 semanas após a segunda dose, tá? Onde você atinge a proteção mesmo do paciente. Até lá a gente não sabe o quanto esse paciente pode infectar ou não, né? O seguro é depois desse tempo. Isso. E em termos de efeitos adversos, o principal efeito adverso que é muito comum, ali na casa de 70%, 80%, é reação local. É dor, pode ter um leve edema no local da injeção, complicações da injeção que aliviam em 3 a 4 dias. Tá. Mas eu posso ter complicações sistêmicas também. As mais comuns são dor de cabeça e fadiga, mas que também teve no grupo placebo. Não foi tão diferente assim, mas de fato foi mais no grupo vacina, tá? Mas também com alta resolução, 4, 5 dias já melhorava. Mas acho importante focar nisso, porque o médico tem que informar o paciente que esses efeitos acontecem. Senão ele vai se surpreender com o que está acontecendo e aí isso vai criar uma desconfiança dele em relação à vacina. E aí ele vai disseminar que não é para tomar porque eu passei mal quando tomei. Pronto, exatamente. Então tem que avisar que é normal sentir isso e que vai resolver sozinho, tá? Teve um vídeo recente que ficou famoso na internet da menina tendo uma reação vasovagal após a vacinação. Isso pode acontecer também com qualquer injeção. Com qualquer injeção. Você pode tomar injeção de água destilada, que pode acontecer, né? Não tem nada a ver com reação específica à vacina. Ainda nos efeitos adversos da Pfizer, é importante ressaltar 2 coisas. Eles são mais comuns depois da segunda dose e são menos comuns em idosos, tá? É mais em pessoas abaixo de 65 anos de idade. E um efeito adverso que é importante ressaltar aqui é febre, tá? Febre foi presente de 11% a 16% depois da segunda dose, que é onde é mais comum ter efeito adverso, mas que também é autolimitada, né? O problema é que gera desconfiança se aí não pegou, porque a pessoa não está protegida ainda, porque é muito no começo, muito próximo da aplicação da vacina, então ainda não sei se existe uma proteção ideal, mas a princípio são quadros que se foram altos resolutivos e não teve outros sintomas para a gente pensar em Covid e foram descartados nos estudos. Só uma coisa que eu quero frisar, Pedrão, aqui, com essa tecnologia de vacina é impossível você pegar a doença através dela, tá? Diferente lá das primeiras gerações que a gente tinha o vírus vivo atenuado.
tá certo? Então é impossível você pegar o coronavírus, o Covid, através dessa vacina. Perfeito. Boa. A dúvida é só porque, como é muito no começo da após a segunda dose, pode ser só uma febre da segunda dose, coisa que vai passar nada demais, ou ainda pode ser coronavírus porque a pessoa não, porque a gente não sabe se a pessoa está totalmente protegida. Então tem que ficar um pouco esperto aí a depender dos sintomas que vierem juntos, da persistência dos sintomas. Então você está me falando que daqui a uns 4 meses vai chegar um paciente para mim no PS que fala assim, eu acabei de tomar vacina, estou com febre, mas minha rinite está atacada, eu estou com uma tossinha, o que eu tenho? Meu primo está com Covid. E aí vou ter que jogar nessa diferença. Será que isso é Covid, não é Covid? Será que é só efeito da vacina? Isso vai ter, né? Vai ter. Para acabar essa parte de efeito adverso da Pfizer, só queria mencionar que teve alguns casos de paralisia de Bell nesses pacientes. De fato, foi bem mais no grupo vacina do que no grupo placebo, mas fica a dúvida aí o que é acaso e o que é significativo, tá? Pedrão, você falou dos efeitos adversos e tal, mas e a anafilaxia? A gente tá vendo aí o pessoal aplicando a vacina da Pfizer, ele tem alguns casinhos aí, né? Eu não tava tentando esconder, Fred. Eu não sou... Parecia. Eu não sou esse tipo de pessoa, não, tá? Por que você tá com a camiseta da Pfizer hoje? Mas é o seguinte, teve alguns casos mesmo, né? Teve até um famoso que o paciente já tinha anafilaxia à penicilina e depois teve a da vacina da Pfizer. Mas a princípio são casos isolados, mas que são comuns de você ver no quadro de... E que são comuns de você ver nesse momento atual da vacina, que é quando eu faço a vacinação em massa. Tá. A princípio, a média de anafilaxia antes dessas vacinas era de 1 em 1 milhão, e agora a gente está numa estimativa que seja 1 em 100 mil casos, mais ou menos, porque tem 1 milhão, no momento que tinha 1 milhão de pessoas vacinadas, tinha mais ou menos 9 casos de anafilaxia. É importante ressaltar que nenhum dos casos evoluiu a óbito, os pacientes nem ficaram internados no hospital, foram só um tempo de observação e foi para casa. Nossa, cara, 1 em 100 mil é quase ganhar na Mega Sena, né? Não, cara, é muito pior. Você não tem ideia da Mega Sena. Não tem ideia, cara. Não tem nem ideia. Não sei, não, peraí. A recomendação sobre a questão da anafilaxia é o seguinte. Se você tem alergia a algum produto que tenha dentro dessas vacinas, tanto a da Pfizer quanto a Moderna, você não pode vacinar. Mas aí quem que vai saber, né? Eu sou alérgico a polietileno glicol. Porra. Isso, porque o componente principal diferente, além do mRNA, que a princípio não é para causar uma reação anafilática, é polietileno glicol, que é a cápsula que envolve o mRNA que eu tinha mencionado antes. É o que vai levar na célula, né? O que vai carrear até chegar na célula, né? Isso. Então, se a pessoa ela fez, por exemplo, doxorubicina, que tem polietileno glicol, e já fez anafilaxia, talvez seja o caso. Mas, se a pessoa conhecer esse efeito, aí realmente não pode. Os outros quadros alérgicos vai depender muito do seu médico assistente. A princípio, é seguro de usar. Sobre a Moderna, aqui mais rápido, né? Porque é muito parecido com a da Pfizer, é o mesmo mecanismo. A diferença é que são doses diferentes, né? São componentes diferentes. E a Moderna, ao invés de fazer em 21 dias, a gente faz em 28 dias a segunda dose. Tá? Uma eficácia muito importante também, próximo dos seus 95. E aqui a Moderna ela tem um detalhe a mais. Tá? O detalhe a mais da Moderna é que teve 30 casos graves, diferente dos 10 que teve na da Pfizer. E dos 30 casos graves, nenhum é do grupo vacina. Top. Então, a princípio, a eficácia para casos graves, lembrando que isso não é o desfecho primário, mas a eficácia dos casos graves é de 100%. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa. E assim, em termos de efeitos adversos, é muito parecido com a da Pfizer. Mesma ideia de que os idosos tiveram menos, mais depois da segunda dose. O padrão de febre também parecido. E os sintomas principais foi dor de cabeça e fadiga. Top. E também teve alguns casos de paralisia de Bell. Então, fica esperto em relação a isso, que pode ser que apareça. A gente não sabe o que é acaso e o que é da vacina. Boa, boa. Para finalizar a diferença entre as duas, que é importante, é a conservação, né? Esse é o problema. A Pfizer é conservada a menos 70 graus. Então, eu preciso de ultra congeladores para poder armazenar e transportar. E ela fica em torno de 1h30, 2 horas fora do ambiente gelado, né? Cara, é a famosa cadeia a frio, né? Que estão falando toda hora. Isso. Eu fico imaginando isso no Nordeste do Brasil. 40 graus, como é que vai transportar isso a menos 80, né? Já a Moderna, ela é transportada a menos 2 graus e ela pode ficar 8 horas em ar ambiente aí antes da sua aplicação. Começa a ter um problema logístico grande essas vacinas. Isso influencia nos custos gigantescamente, né? Existe uma ideia de que o preço final da vacina ela é muito mais influenciada pela logística do que pela própria fabricação da vacina. Top, Pedrão. Então, a gente já falou das duas de RNA, que é a da Moderna e da Pfizer, certo, que fazem parte dessa terceira geração de vacinas. E agora acho que a gente vai para as de vetor viral, né, Gui? Isso, Fredão.
começando a falar de vetores virais, a que mais ficou famosa foi a de Oxford, né? Que inclusive foram feitos testes no Brasil, na Unifesp. Eu ainda não sei se eu recebi a verdadeira ou a falsa. Inclusive a gente tem um representante aqui, um participante do protocolo. Cara, eu tive muito calafrio depois de usar, não sei se Você tomou alguma vacina, Gui? Não tomei, cara. Também não, mas você teve Covid, né? Tive Covid. Eu que tô suscetível ainda. Em relação a essa vacina, pessoal, o que teve de maior discussão foi em relação à eficácia dela, né? Boa. Porque, na verdade, teve um erro na distribuição da vacina. O que aconteceu? O protocolo, você tinha que tomar uma dose e 28 dias depois uma dose igual, tá? Só que quando eles lançaram o resultado, eles viram que uma parte das pessoas que estavam fazendo os testes da vacina tomaram, na verdade, a primeira dose era só a metade. E a curiosidade desse fato é que as pessoas que tomaram essa primeira dose pela metade tiveram uma eficácia melhor do que as pessoas que tomaram a dose inteira. Então, ao invés de tomar uma dose e depois de 4 semanas tomar outra, a pessoa tomava metade da dose. Isso. E 4 semanas depois tomava a dose inteira. Exatamente. E aí, esse grupo que tomou metade da dose teve 90% de eficácia. E o grupo que tomou a dose inteira, né, 1+1... Que era o protocolo original. Que era o protocolo original, exatamente. Tinha 62% de eficácia. É de grande diferença, né? Não, é absurdo. 62 para 90. 28%, né? E tem também um problema, né, disso que você está comentando, que os 90 e poucos por cento são baseados em um grupo muito pequeno de pacientes que receberam e um grupo muito pequeno de eventos. Então, na verdade, esse 90 e pouco não vale. Sim, é aquele conceito, Fredão, do poder do estudo, né? Que antes de você realizar um estudo, você estima mais ou menos quantas pessoas você vai ter que ter para aquele resultado ser realmente positivo, né? Para aquele resultado realmente ser válido, na verdade. Porque não dá para testar uma vacina em um local onde não está tendo a doença, né? Não dá para testar uma vacina nova em um local onde não está tendo a doença. Sim. Então eu preciso ter casos no grupo placebo. E um número mínimo de casos. E um número mínimo de pessoas testadas, né? Então, a grande questão é que nesse grupo de 0,5+1, que teve solto na mídia 90% de eficácia, mas como a gente acabou de falar, a gente não pode falar em eficácia nesse caso, foram 2.741 pessoas. E aí entra um outro detalhe, que todas essas pessoas desse grupo tinham menos de 55 anos de idade. Então fica a discussão. Primeiro que a gente já não tem um número suficiente de pessoas para falar em eficácia baseado no poder do estudo. E segundo, será se a idade dessas pessoas também influencia? Quer dizer, pessoas mais jovens têm maior capacidade de desenvolver anticorpos, né, eficazes e evitar a doença? Entendi. Essa é a primeira discussão. E a segunda discussão diz respeito ao mecanismo da vacina. Por quê? Como é que essa vacina é feita, pessoal? Eles pegaram a sequência genética que codifica a proteína S de superfície do coronavírus, que é a proteína que o coronavírus usa para entrar, né, nas células humanas, e colocaram dentro de um adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus ele não tem capacidade de se replicar no nosso corpo e causar doença. Então esse material é injetado no corpo e a maquinária da célula humana vai produzir, né, a proteína de superfície do coronavírus. E aí, quando a gente produz a proteína de superfície do coronavírus, o nosso corpo, né, as células apresentadoras de antígeno vão pegar essa proteína e vão desenvolver imunidade, tanto celular como imunidade de anticorpo, tá? E aí, o que acontece? Quando você aplicava a dose cheia, ou seja, uma maior quantidade de adenovírus, o corpo desencadeava uma reação imunológica muito exacerbada contra aquela quantidade de adenovírus, né? Então você matava o adenovírus junto com o material genético antes que o nosso corpo pudesse produzir imunidade. Em contrapartida, quando eu injetar metade, né, do adenovírus, o nosso corpo desencadeia uma cascata inflamatória menor, né, uma cascata imunológica menor, de forma que dá tempo a maquinária celular produzir as proteínas de superfície e aí a gente desencadeia, né, a produção de anticorpos e imunidade de células T. Essa é a teoria, mas isso é uma teoria. O que você está me falando, Gui, então é que com a dose cheia na primeira vez, que parece ser a dose que não deu certo, que parece ser a dose que não deu tão certo, eu fazia a imunidade ao adenovírus antes de fazer o corona, né? Exato. E aí quando eu coloco só metade da dose, eu escondo esse adenovírus para dar tempo do corpo reagir ao corona e não ao adenovírus. Perfeito, é exatamente isso. Essa técnica já tinha sido usada antes com o adenovírus humano, né? E o grande problema era esse, que a gente já tinha imunidade contra o adenovírus humano e não funcionava a vacina. Agora com esse de chimpanzé é para não ter imunidade contra, mas... Sim, porque poucas pessoas têm exposição, né, ao adenovírus chimpanzé, essa é a ideia. Mas o Pedrão comentou uma coisa aqui que acho que a gente tem que deixar bem claro, assim, apesar dele falou assim, não deu tão certo, 60 e pouco % de eficácia é bom. É muito bom. É bom, é muito bom.
Exato, é o efeito Pfizer, né, agora. Exato. Assim, esse pessoal foi meio mulambo, né? Eles erraram a dose. Ok, que foi um erro assim, meio laboratorial, não foi um erro tão grotesco. Mas aí eles quiseram, no trabalho, fazer uma média das duas para tentar pegar uma eficácia um pouco maior. Isso foi ridículo. Exato, de 62 a 90, né? É a falta de transparência, né? Que está sendo um grande problema em outras coisas também, né? E isso é uma coisa que o pessoal falou muito bem da Pfizer e da Moderna. A transparência deles foi muito boa. Muito boa, exato. Mostraram o estudo certinho. É que eles tiveram sorte, né? Que a eficácia foi muito alta. Mas mesmo assim, eles mostraram certinho. A da AstraZeneca ficou esse rolo deles quererem enganar jogando para cima esse 70%. Porque não faz sentido eu juntar a eficácia de um esquema vacinal com o outro e fazer uma média. Exatamente. Com feito de cada um feito de um jeito diferente, né? Sendo que eu não consigo dizer se é eficácia ou não, tem que ter mais estudo. No final, assim, tem que ter mais estudo, né? Exato. E uma vantagem também é a conservação, que essa vacina ela pode ser conservada em geladeira, né? E nesse exato dia que a gente está gravando, né, que é o dia 4 de janeiro, iniciou a vacinação com a vacina essa vacina de Oxford e AstraZeneca no Reino Unido, tá bom? E a outra grande vantagem dessa vacina é que, na mesma ideia da Pfizer Moderna, ele não teve nenhum caso grave depois da segunda dose, né? Aí é ótimo também, Não, né? é muito bom, né? E acho que uma outra super vantagem é que a AstraZeneca tem um combinado com o Oxford de eles desenvolverem uma vacina que seja barata para qualquer um poder comprar. Então a ideia é ela ser distribuída para países mais pobres mesmo. Por isso que eles têm um ideal de ser um preço muito mais baixo do que todas as outras, para isso ser acessível para outros países. Então tem essa vantagem, essa vacina. Não adianta, Fred, você já chamou ele de mulambo, não tem como corrigir isso não, cara. Vai ficar marcado aí. Foram mulambos. Bom, a gente falou dos dois novos mecanismos aí famosos de vacina, né? RNA e vetor viral. E aí a gente tem uma outra vacina que está muito famosa. Certo. Que usa uma tecnologia antiga, que é o vírus inativado. Tá. A gente tem várias outras vacinas assim já em uso atualmente, que é a Coronavac. Ok. Que é a que tem um acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan. A Oxford tem uma de transferência de tecnologia com a Fiocruz. Certo. E a Coronavac tem transferência de tecnologia com o Butantan. Ou seja, mais pra frente a gente vai conseguir produzir nós mesmos a vacina. Ótimo. O que a gente sabe até hoje? Na verdade, esse podcast foi adiado para hoje, pensando que até hoje a gente teria os resultados de fase 3 divulgados. Fomos sabotados, né, Fred? Fomos. A gente esperou todo esse tempo e até agora nada. E aí isso reforça a falta de transparência que está sendo um problema com algumas vacinas, né? Exato. Esse problema de transparência, infelizmente, cria mais dúvida naquelas pessoas que já têm algum pé atrás com vacina, né? Mas, de qualquer jeito, o que a gente sabe até agora da Coronavac? São 2 doses com intervalo de 14 dias entre elas. É uma de vírus inativado. E ela tem uma eficácia maior que 50%, mas menor que 90%. É isso que já foi divulgado até agora. Só que a gente não tem os dados mais oficiais que isso. Isso foi comentado em algumas coletivas de imprensa, etc. E eles comentaram também que é uma vacina, a princípio, muito segura. Até tem um comentário de que é a mais segura das testadas até agora, mas sem os dados a gente não consegue dizer mais nada. Tem uma ideia que foi mencionada na coletiva que ela também protege totalmente contra casos graves, mas outra pessoa depois já falou que protege muito, não totalmente. É esperar sair os dados pra gente ter certeza, né? E tem também os dados que você deve ter ouvido falar da Turquia que saíram recentemente. Esses dados, eles estão numa etapa antes da do Brasil, então não tem caso suficiente para dizer sobre eficácia. O Brasil já passou os casos necessários para a gente dizer algo sobre eficácia. Então, a gente não sabe ainda a eficácia dessa vacina, mas a gente foi informado de que ela passou o mínimo da OMS, que é 50%, mas que ela não chegou acima de 90%. Então, tá aí será que é 60, 70, 80? Não se sabe. Então, quais são as informações que você vai buscar quando sair o estudo oficial da Coronavac, Fred? Cara, as principais informações é eficácia. Ok. Que, apesar de a gente estar falando que 62 é importante, 92 é importante você saber para falar para o seu paciente da eficácia, né? Tá. E os efeitos colaterais, são as duas coisas principais. E um a mais, se você quiser ser mais detalhista, é quais grupos foram vacinados. Teve idosos no grupo, teve imunodeficientes no grupo ou não, etc. Tem um probleminha da Coronavac que está sendo muito comentado, é que ela é feita na China, né? É uma empresa chinesa. Na verdade, a China está tendo muitas empresas que estão fazendo vacina recentemente. E aí tem um pé atrás que às vezes as pessoas ficam
porque a vacina é produzida na China. É complicado esse argumento. Aí o contra-argumento a isso seria assim, que a gente não pode deixar um preconceito baseado em coisas que a gente tem da China, aquele preconceito de que tudo da China é ruim, e passar isso para uma tecnologia de uma empresa grande, né? Certo. Então, a gente tem aquelas manufaturas baratas que a gente compra da China, mas não quer dizer que a vacina que é feita por uma empresa grande, que passa por um estudo junto com o instituto que a gente confia, que é feita uma avaliação independente da vacina, que vai ser ou não aprovada por grandes entidades de saúde, né? FDA, CDC ou até Anvisa, né? A Anvisa já foi lá fazer a vistoria, ver como é que estava sendo realizada a fabricação da vacina para ver se tinha algum problema nisso, né? Justamente para evitar esse tipo de situação, né? Exatamente. E aqui tem no próprio site da Anvisa, tem o andamento das aprovações de cada vacina, e na parte de inspeção está como inspeção realizada, do dia 30 ao dia 4, e a certificação que foi publicada no dia 21/12. Então, a princípio, top. Essa parte a Anvisa já avaliou e já deu ok. Show. Indo agora para as vacinas menos badalada, né? Uma que eu vou trazer aqui é a Sputnik, uma que já tem até, já foi comprada pela Argentina algumas doses, mas tem algumas coisas ainda que a gente precisa mencionar, tá? Sputnik é nome top, né? Sputnik 5, né? Top. E a dúvida é se eu preciso assistir os outros 4 para entender os 5, né? Mas tá. A questão assim da Sputnik é que ela ainda não saiu o estudo completo da fase 3, só as análises interinas, que mostrou uma eficácia de 91,4%, né? O efeito Pfizer aí que o Guimora trouxe é bom, né? Uma eficácia boa, só que só tem 78 casos ainda de Covid nos grupos, né? É menos a metade do que os estudos finais trazem, né? Que todos trazem em torno de 170, 180 casos. Então ainda falta essa análise final aí para a gente ver qual é a eficácia. E aí a gente aproveita e ver quais foram os grupos vacinados, qual era a representatividade desses grupos e poder analisar também os efeitos colaterais. Então falta um maior número de casos para a gente saber a eficácia verdadeira da droga, é isso? Isso, né? Parece boa, mas ainda tem aí um caminho aí para ser percorrido para a gente poder finalizar sobre ela. Top. Pessoal, e tem uma vacina que ela não é muito famosa no meio jornalístico, né, na mídia, mas no meio científico ela está muito badalada. Underground, hipster. Exato, que é a da Novavax. A gente falou aqui de muitas vacinas que a gente vai usar a maquinária da célula humana para produzir a proteína de superfície do coronavírus, né? Certo. A diferença aqui é que eles usam a célula do inseto. Pois é. Então, um inseto que vai produzir a proteína de superfície, e aí depois eles juntam várias proteínazinhas de superfície e fazem a vacina, né? Injetam no ser humano. É a primeira vez que o inseto é o vetor do bem, então. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa vacina está sendo muito badalada, por quê? Porque a imunogenicidade dela na fase 2 está absurdamente alta, entendeu? É claro que uma coisa não necessariamente leva a outra. Então, uma imunogenicidade muito alta pode não ter uma eficácia muito alta, que é o conceito que o Fred falou. Certo. Mas a gente infere que isso seja verdade. Então, produzindo muito anticorpo, a gente tem uma alta eficácia. Os testes de fase 3 foram disparados agora em setembro, tá? E aí a gente aguarda os resultados de eficácia. Top. Novavax, então. Perfeito. Cara, acho que a última pra falar, que também tá famosinha aí, é a da Janssen, que é a mesma coisa que Johnson & Johnson. Tá. Cara, quando fala de Johnson & Johnson... É o mesmo do shampoozinho. Exato, eu só lembro do shampoo, cara. Chega de lágrimas. Pra mim traz um calor no coração já. Exatamente. Chega de lágrimas. Exato. Você vai tomar vacina e sentir o shampoo, tá? Isso. Mas só tem uma coisa pra falar dessa vacina, que é muito importante, que ela é uma dose. Top. Então acho que todo mundo tá esperando essa vacina por causa disso. A facilidade que é, não só de você ter que produzir uma dose só, não precisar adquirir 2 doses, mas pela facilidade que é de não ter que as pessoas voltarem para tomar a segunda dose. Então, a única coisa que está sendo falada mais importante da agência é esse, então vamos esperar os resultados aí. Show. Acabando essa parte das vacinas, pessoal, agora a gente vai para uma parte mais rápida, que é falar sobre algumas dúvidas pontuais que as vacinas trazem, a parte 3, né, do nosso episódio. Tá? Boa. Então, começando então com essa parte 3, a primeira pergunta, então, é: quem já teve Covid vai vacinar? A recomendação é que sim, deve vacinar. Por quê? Porque quem já teve coronavírus, pessoal, a gente não sabe quanto tempo de imunidade dura quando você tem o coronavírus. Certo. Alguns trabalhos falam que é seguro acreditar em 90 dias, outros falam em 6 meses. O fato é que a gente não sabe. E se você pode dar uma repicada, né, na sua produção de anticorpos contra o coronavírus, vai ser bom, tá certo?
tem alguns pacientes que já tiveram coronavírus e eles estão testando neles, são poucos pacientes, mas eles já estão tentando testar nesses pacientes para ver o que acontece. A gente não sabe o que acontece de verdade ainda, mas tem uma porcentagem das pessoas que tiveram coronavírus que não fazem uma resposta boa e reinfectam. Exato. Será que nesses pacientes a gente não está ajudando eles a fazer? A ideia principal é essa. E só lembrar que a dificuldade de fazer diferenciação entre quem teve e quem não teve para vacinar é muito grande. Então, da parte logística, também é uma vantagem em eu vacinar todo mundo e não só os que não tiveram. Ótimo. Uma outra dúvida é se gestantes, crianças e imunossuprimidos vão poder tomar essa vacina, né? A princípio, esses 3 grupos eles foram excluídos dos protocolos de estudos. Boa. Tá? A princípio, a ACOG, né, que é a Sociedade Americana de Ginecobstetrícia, validou que as gestantes podem se vacinar, contanto que preencham critérios e tudo mais, baseado nas políticas de cada país, mas que apesar de elas não serem representadas nos estudos, elas podem se vacinar, até pensando na ideia do risco-benefício de pegar coronavírus nessas pacientes também. Isso é importante a gente falar que não tem dados sobre isso, então os estudos não incluíram as mulheres grávidas. Então isso vai acabar sendo uma orientação do país, então ou o Ministério e a Anvisa vão orientar sobre isso. E uma decisão compartilhada com o paciente, né? Ou vai ser uma decisão que eles vão deixar a cargo das sociedades, dos médicos, etc. Tá. Então isso provavelmente as sociedades de gineco e obstetrícia brasileiras devem se posicionar, ou o Ministério deve se posicionar sobre isso, quando tiver uma vacina disponível aqui no Brasil. Eu sei que no protocolo do estudo da Pfizer e da Moderna tiveram 2 abortos, tá? Sendo que esses 2 foi no grupo controle, não foi no grupo vacina. Então, a princípio, não teve nenhuma complicação grave nos 2 meses estudados, né? Quem ficou gestante depois do início do protocolo. A ideia de liberar é baseado mais em plausibilidade biológica, né? Não tem plausibilidade biológica para ser pior em grávidas do que no resto da população, mas realmente a gente não tem dados. E os imunossuprimidos, a princípio, a recomendação é discutir com o seu médico. A gente já falou que o problema dos imunossuprimidos são muito mais as gerações antigas de vacina, né? A primeira geração que usava vírus vivo, mas agora essas vacinas novas, a princípio, não tem tanto problema. Mas a recomendação formal é cada médico assistente define o grau de imunossupressão e decide se vai vacinar ou não. Em relação a isso, Pedrão, pelo menos pessoas que vivem com HIV já tem estudo de fase 3 com essa população, tá? Então a gente vai aguardar a segurança o desfecho desse trabalho. O problema dos imunossuprimidos nas vacinas antigas era pegar infecção ou não. Esse não é o problema agora, né? Principalmente. A ideia é, será que eles vão fazer anticorpos ou não? Acho que a maior dúvida é essa. Tá. Mas de verdade a gente não tem dados dessa população. E criança a gente não fala nesse podcast. Boa, mas também não tem dado, né? Tá. A próxima pergunta sobre efeito adverso, a gente já mencionou bastante já nesse episódio, mas só para relembrar então, a maioria são efeitos locais, tá? Que passam. Os efeitos sistêmicos, na sua maioria, são tranquilos também, dor de cabeça, fadiga, podendo até ter febre, principalmente depois da segunda dose, e a gente vai ter que ofertar uma assistência, porque alguns casos de anafilaxia realmente ocorreram. Então a gente tem que ver aí se tiver, mas a princípio também tudo pode ser remediado, né? Só frisar, Pedrão, que os casos de anafilaxia, que é a reação assim, mais grave, né, relacionada à vacina, ocorreram, estima-se que seja um caso para 100 mil pessoas vacinadas. Ótimo. E frisando, nenhum óbito envolvido até agora, né? Exatamente. Disso que vocês estão falando, acho que vale a pena só lembrar que vão acontecer problemas de saúde nesses pacientes após a vacinação, que não necessariamente tem a ver com a vacinação. Exato, como por exemplo paralisia de Bell, né? Não necessariamente é da vacina, pode ser do acaso, né? Isso, a gente tem que investigar com certeza, mas vai acontecer isso e a parte da desinformação vai ficar muito forte nessa época. De um paciente que 5 dias depois tem um infarto, falar que é da vacina. Tem um AVC 2 dias depois, falar que é da vacina. Então assim, quando a gente usa uma medicação em muita gente, é claro que vão ter os efeitos do acaso, que nem você falou, mas dizer que isso é da vacina, aí é um processo muito mais complexo, né? Boa. E é bom esclarecer isso, Fredão, porque já existe um movimento anti-vacina grande, né? E as pessoas vão usar esse tipo, eu conheço o primo aqui, meu primo vacinou e infartou no outro dia, sendo que não tem plausibilidade biológica nenhuma para que isso aconteça, né? Isso é importante. Outra dúvida sobre alergias prévias, né? A princípio, a preocupação é só quando é alergia a algum componente da vacina, né? Por exemplo, o ovo não é um componente da vacina dessas vacinas atuais. E aí, se você está diante de uma pessoa alérgica
A recomendação é só você fazer em ambiente seguro, ver se não vai ter um quadro de anafilaxia a esse componente novo que é a vacina e ficar atento, né? Acho que essa é a recomendação. A princípio está autorizado, mas com precaução caso seja uma pessoa alérgica a muitas coisas. Uma pessoa atópica, né? Indo para a próxima, tempo de proteção da vacina. Em relação a isso, Pedrão, a gente não sabe na verdade, né? Isso só o tempo vai dizer na fase 4, que é justamente o que está acontecendo agora. A gente está vacinando a população, existe uma vigilância para isso, e aí que a gente vai saber a resposta. Quanto tempo cada vacina vai dar de imunidade para as pessoas. A gente nem tem o final da fase 3 da maioria, né? Porque tudo isso que a gente está falando de aprovação é tudo com análise interina, mas o estudo ele vai durar 1 ano, 1 ano e meio para acompanhar esses pacientes, etc. Então talvez mais para frente eu tenha uma noção disso, mas realmente a gente ainda não sabe. Né? Meio que se espera que vai ser precisado fazer um booster em algum período, né? 1 ano, 6 meses, mas essa dúvida está em aberto ainda, né? Cara, mas assim, epidemiologicamente isso é muito importante. Vamos supor que a gente consiga, né, eliminar a transmissão do coronavírus por 1 ano. Isso já é muita coisa, entendeu? Exato. E uma dúvida relacionada ao tempo de vacina é a questão dessa nova variante que foi descoberta, né? O B.1.1.7. A nova variante que foi descoberta no Reino Unido. O cara decorou a letra e o número. Mas é famoso, né? E que já está mundialmente, né? Já está em toda a Europa, já está nos Estados Unidos, já está no Brasil, com casos que não teve viagem recente, então já está bem disseminado. E a questão é que parece que ele tem uma transmissibilidade maior do que o outro. A princípio ele é 50% mais transmissível do que o coronavírus que estava circulando anteriormente. E isso é um problema porque o coronavírus ficar mais transmissível, ele mata mais do que se ele ficasse 50% mais letal. O poder de óbito é maior. Inventei um conceito, poder de óbito, né? Boa, bom conceito. Mas a ideia é essa, porque ele ser mais transmissível, ele vai matar mais gente do que se ele fosse mais letal, né? É meio contraintuitivo, né? Você tem mais medo do que matar mais numa doença que já está disseminando de maneira muito elevada, causa esse número bizarro, né? E a vacina funciona contra esse novo variante? A resposta é sempre não sei, né? Para a maioria dessas perguntas é não sei, mas imagina-se que sim ainda. Exato. Tá. E aí tem aquela questão que você trouxe, Fred, que eu posso refazer a vacina com a nova variante caso seja necessário, né? E que esse mecanismo novo aí do RNA, você consegue produzir essa vacina muito mais rápido, né? Mas isso é verdade para as de RNA, né? Então várias outras iam ficar obsoletas. Isso é um possível tenebroso futuro aí, se isso acontecer. Entendi. Trazendo coisas assim que estão em muita discussão nessa última semana, tem 2 pontos, né? Será que eu posso, essas vacinas que têm 2 doses, eu posso, ao invés de dar 2 doses para a mesma pessoa, eu dou uma dose para 2 pessoas, assim eu consigo vacinar o dobro? Isso é uma ideia que acho que o Reino Unido está tentando fazer e está sendo discutido nos Estados Unidos eu tenho, 20 milhões de doses. Eu vacino 20 milhões de pessoas e atraso a segunda dose nessas pessoas até a Pfizer ou a Moderna conseguirem fazer as novas doses. Certo. A ideia é que eu dobro meu número de vacinados, né? Mas ao mesmo tempo eu estou jogando no escuro aí, não sei o que acontece. Porque o estudo não foi desenhado desse jeito, né? Exato. É uma discussão difícil, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, mas eu estou mais inclinado a estar do lado das pessoas que falam que não tem estudo suficiente para eu poder afirmar isso aí e que esse jogar no escuro pode ser até mais danoso daqui para frente. Eu concordo contigo, Pedrão. Concordo plenamente. Por quê? Porque, cara, imagina que uma dose não funcione. Eu vou estar jogando toda a vacina no lixo, entendeu? O protocolo, os trabalhos de todas as vacinas são com 2 doses. Uma dose eu não sei. Tudo bem, eu posso imunizar, né, teoricamente, o dobro da população que eu imunizaria. Mas e se uma dose eu não tiver uma eficácia satisfatória, eu não tiver eficácia? Eu vou estar jogando tudo no lixo, todo o esforço. Acho que o contraponto disso, eu fico ainda em cima do muro por causa disso, é que a gente tem alguns dados sobre primeira dose, a gente tem dados só logo antes da segunda dose, né? Isso, que é 21 dias de proteção, 28 dias de proteção. Então, é difícil isso mesmo, mas a ideia que acho que eles querem fazer não é não fazer a segunda dose, mas sim atrasar a segunda dose. Uhum. Será que esse efeito vai ser muito grande? É discutível, mas tem que pensar no benefício o potencial de vacinar o dobro de pessoas. Então, e isso a gente está pensando em pessoas altíssimo risco, né? Quem que o Reino Unido está vacinando? Acima de 75 anos? Então, será que não vale eu pegar uma dose só e vacinar todos os asilos? E arriscar?
Talvez valha. Eu acho que isso é bem difícil, isso é uma discussão quase não científica, isso é mais uma discussão assim, político-científica, ele tem que pesar risco-benefício e acho que não tem uma resposta certa para isso. Boa. E aí a última dúvida que também está muito em discussão é o mix and match, né? Que é eu fiz a primeira dose da Pfizer, eu posso fazer a segunda dose da Coronavac, fiz a primeira dose da Sputnik, posso fazer a segunda dose da Moderna. É você fazer uma mistura aí conforme está tendo a disponibilidade da vacina. Eu quero todas. O que você acha disso, Fred? Cara, isso é uma coisa muito recente, apesar da gente já ter falado e comentado isso alguma vez, de que talvez as pessoas precisem fazer vacinações diferentes durante a vida delas, com marcas diferentes e tipos de vacina diferentes. A gente já faz isso hoje em dia, na verdade. Se você pegar o calendário de vacinal, já tem isso, de você começa a vacinar com uma, depois muda, depois para fazer um booster melhor faz com outra, etc. Então talvez seja um futuro, mas a gente não tem, de novo, essa infelizmente é a frase que a gente vai falar bastante aqui, a gente não tem dados para isso. Né? Está sendo estudado, se eu não me engano, a AstraZeneca com Sputnik, né? Existe essa ideia de tentar juntar as duas para ver se vai dar um resultado melhor ou não, mas até aí a gente não sabe. E agora na parte 4, pessoal, aqui vem aquele ponto importante que a gente trouxe no começo do episódio, aonde a gente precisa se preparar para poder discutir com pessoas que não querem se vacinar. A gente precisa tentar convencer as pessoas. Tem nessa revisão da Nature que eu mencionei lá no começo do episódio, ele traz uma frase muito boa. Comunicar efetivamente sobre a ciência da vacina para um público cético é muito desafiador, mas é urgentemente necessário para a gente realinhar o diálogo e para garantir o bem da saúde pública. Então, assim, existe um compromisso médico em relação a isso, sabe? Eu acho que um pouco de toda essa questão de antivacina, de desinformação, existe uma parcela de culpa dos médicos que não conseguiram se comunicar direito com os pacientes conforme os anos foram passando, e agora é o nosso papel realinhar essa conversa e a gente trazer de novo as pessoas para o lado da ciência, né? Com certeza. Eu acho que essa discussão é muito difícil porque, acho que até tinha comentado no outro episódio, que tem uma assimetria muito grande dos argumentos, sabe? Quando você vai falar contra, como você usa vários vieses, vários argumentos assim falaciosos, é muito mais fácil da pessoa entender do que se eu começo a falar dos argumentos da ciência. Isso é verdade. Então, é muito mais fácil o cara entender, é feito na China, então é ruim, do que comentar, não, mas tem grandes empresas lá, essas empresas passam por um processo, blá, blá, de blá, análise, por grandes institutos. Então o argumento é muito mais fácil do lado dos que são contra do que são a favor. Porque a explicação do são a favor é muito mais complexa. Então, assim, algumas dicas, vamos dizer assim, para poder conversar com uma pessoa e tentar convencer ela a acreditar de novo na ciência, né? Até porque, Pedrão, você está falando em convencer, mas acho que a gente tem que despolarizar as pessoas. Então, não é que existem grupos que são 100% a favor e 100% contra, né? Tem as pessoas que são cegamente contra, que a gente vê por aí, tá. Mas muita gente está no limbo, Exato. Em que elas não são exatamente contra ou tem ideologia contra, elas só têm dúvidas. Isso. E esse é o grupo de pessoas que a gente talvez afete mais. Exatamente. Enquanto que o grupo que é fervorosamente contra, talvez a gente não tenha tanto impacto, tanta penetração. Mas esse do meio é só a pessoa que falta informação para ela ir para um lado ou para o outro. Então, assim, o primeiro ponto é saber que muito dessa desinformação é trabalhada em rede social. E rede social, as pessoas elas costumam criar bolhas, né? Que é a famosa, que todo mundo sabe, né? As bolhas da sua rede social. Sim. E isso faz com que a pessoa ela fique realimentando o mesmo discurso anti-ciência às vezes. Então você precisa primeiro conversar com essa pessoa no ambiente fora dessa bolha, sabe? Você tentar na rede social confrontar ela, vai ser difícil ela se desalinhar a essa bolha que ela vive lá, tá? Um outro ponto que o Fred mencionou, que são essas pessoas no limbo, às vezes elas podem procurar a gente, que nós somos profissionais de saúde, para tirar dúvidas. E aqui é um momento que a humildade ela tem que prevalecer, porque a pessoa, quando ela vem com uma frase de negação de anticiência, às vezes ela vem querendo saber a sua opinião. Exato. Ela querendo saber se você acredita nisso, ela não vem necessariamente querendo pregar. Então você tem que manter a humildade para manter o tom de conversa bom, para ela perceber que existe um outro lado que ela não está enxergando, né? É importante isso que você está falando, Pedro, para você não a pessoa falar assim, eu estou ouvindo que essas vacinas não são tão boas, não é para você ter uma reação
de confrontamento agressiva. Não, de convencimento, né? E às vezes... Ou de constrangimento, exato. Na verdade, de acolhimento, né? Você tem que acolher essa pessoa. Exato. Né? Vê se mas por que você pensa isso? Exato. Em vez de falar, não, isso que você está falando é absurdo, não tem nada a ver. Se você tiver esse posicionamento aí vai ser reativo, né? A pessoa também vai... Aí aumenta a barreira, né? Exato. Perfeito. E isso que você falou de que o paciente vem pedir, você já deve ter notado isso. Você está numa consulta, aí tá acabando a consulta, sei lá, você está anotando o finalzinho, aí do nada o paciente joga assim... E a vacina, doutor? O que o senhor acha disso? E essa é a oportunidade que a gente tem que pegar para fazer esse processo que a gente está falando. E às vezes a gente esquece de fazer isso ou tem preguiça de fazer isso, mas acho que faz parte do nosso papel fazer isso. Acabou a consulta ambulatorial, acabou a consulta PS, o paciente tem uma dúvida, acho que vale a pena. E aí tem 3 dúvidas que... Aí tem 3 pontos que uma pessoa ela pode não querer se vacinar baseado nisso, tá? São muito mais, mas a gente vai trazer 3 aqui no episódio, tá? O primeiro ponto é, eu não confio numa vacina que foi feita tão rápida. Cara, esse é um assunto complicado, mas acho que eu vou tentar reunir aqui alguns pontos cruciais para a gente tentar entender por que essa vacina foi tão rápida. Tá. Então eu vou falar de 4 coisas, tá? Primeiro e mais importante de todos, grana. Grana. Bufunfa, faz-me rir. Din-din, a verdinha... Quem quer rir tem que fazer rir, né? Isso. Vamos lá. Então, assim, nunca foi gasto tanto dinheiro com vacina quanto agora. Então, assim, um dos motivos de as vacinas demorarem tanto para serem feitas é que não tinha o financiamento para elas. Então, eu vou dar um exemplo de como essas vacinas foram financiadas. Existe uma operação aprovada nos Estados Unidos chamada Operation Warp Speed, que é um nome top. Top demais. Vamos lá. Que foi feito para financiar as empresas de vacinação. Quem que elas financiaram? Moderna, AstraZeneca, Novavax, Sanofi, Johnson & Johnson. Porra! Várias. Não, várias. Quanto que foi gasto? 10 bilhões de dólares. Meu Deus, cara, é muito dinheiro. Cara. É muita grana, cara. 10 bilhões. Isso é só da parte deles. Não está contando os outros investimentos de outros locais. Certo. Então, por exemplo, a Moderna ganhou 1,53 bilhões de dólares para desenvolver a vacina dela. Nunca teve esse nível de investimento em vacinação tão expressivo, né, para a produção de vacina. Então, acho que essa é uma parte muito importante. A outra é que a gente conseguiu encurtar uma parte muito importante dos ensaios clínicos, que é a burocracia. Certo. Então, assim, a burocracia para começar ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 era muito grande. E a gente conseguiu cortar um pouco dessa burocracia para esses do Covid. Certo. Publicação, iniciar trial, etc. Isso tudo foi feito de um jeito muito mais rápido do que era normalmente feito. Porque foi priorizado, né? Perfeito. Então, uma grande parte de demorar a vacina era isso. O terceiro ponto importante é que a pandemia aconteceu numa situação tecnológica muito diferente. Então, assim, quando fala-se de vacinas que demoraram 30, 40, 50 anos, o que demorava nesse processo? Primeiro, sequenciar o vírus. Antes a gente nem sequenciava. A gente nem sabia fazer isso. Também. Criar a tecnologia do vírus. A gente já tinha essas tecnologias criadas e feitas para SARS e MERS. Então certo. A gente já tinha uma tecnologia para SARS e MERS, a gente só adaptou para SARS-CoV-2. Então a tecnologia já estava no gatilho. Entendi. E isso a gente, na verdade, teve recentemente vacinas mais rápidas. A do Zika foi um deles, que conseguiu ser feita em 4 anos, com muito menos dinheiro do que a do SARS-CoV ou da Covid, né? É como comparar o tempo que demorava para fazer um carro na década de 70 e o tempo que demora para fazer um carro agora, Pronto, né? Exatamente. Tecnologia bem diferente. Exato. E o último ponto? O último ponto é que, para você fazer uma vacina, um estudo de eficácia para a doença, você tem que ter um número mínimo de pessoas infectadas para que esse estudo mostre alguma eficácia. Então, por exemplo, o Pedrão falou algumas vezes disso. Esse estudo teve menos do que 100 e poucas pessoas, então não vale, porque a gente não consegue ter noção de eficácia com isso. O estudo da Moderna e da Pfizer teve mais 100 e pouco, então dá para ter uma ideia com isso. Como é que era antes? Imagine você fazer para umas doenças que são muito menos endêmicas do que o Covid. Quantos milhões de pessoas pegaram Covid? Compara com Zika. Certo. Zika não tem ninguém mais. Ninguém mais tem Zika. Então como é que eu vou fazer um estudo de eficácia? Eu tenho que chegar em 200, 300 casos, sendo que eu não tenho uma doença tão endêmica quanto o Covid.
Então, um dos grandes motivos é que tem tanta gente infectada que eu consigo fazer essa diferenciação muito rápido. Boa. E aí, um final é que, assim, os estudos, os grandes trials de vacina, a demora deles não era necessariamente por segurança. A demora deles era porque eles não conseguiam gente suficiente infectada, porque eles não tinham dinheiro suficiente para fazer o trial, porque tinha uma burocracia muito grande. E não porque eles estavam esperando 5, 10, 15 anos para ver a eficácia de longo prazo. Isso sempre foi... A eficácia de longo prazo sempre foi um objetivo para ser visto nos estudos de fase 4. Exato. Então, aquela ideia de que a vacina demorou 30 anos não quer dizer que ficou 30 anos olhando os pacientes para ver o que tinha depois. Não é isso. Demorou 30 anos porque todas essas fases demoraram muito tempo. E não que eu fiquei esperando ver se alguém tem alguma coisa de longo prazo. Por falta de financiamento, né? Por falta de financiamento, por falta de paciente, falta de doença. Isso, só que aí só lembrando que mesmo assim, esses estudos são muito mais rápidos do que a gente está acostumado a fazer e as próprias empresas farmacêuticas comentam isso. Então assim, apesar de ter argumentos a favor disso, realmente a gente tem pouco tempo de exposição, então tem esse porém, né? E é por isso que existe todo o sistema de monitorizar os efeitos adversos a longo prazo, né? Isso. Tem várias entidades já criadas só especificamente para isso. É porque não dá para falar que o que a gente está fazendo agora é igual ao que deveria ser. Mas é próximo o suficiente, essa é a questão. No momento de pandemia, né? Exato, e é engraçado que tinha aquele meme assim, né? Que no começo da pandemia... Não, precisamos fazer vacina rápido. Aí chega em dezembro, temos a vacina. Ué, mas foi rápido demais. Exato. Não, cara, e para pensar. A gente tá falando em 10 bilhões de investimento nos Estados Unidos, né? Mas, em contrapartida, quanto de prejuízo o Covid não trouxe pro mundo? Absurdo, não? Estima-se que em março do ano passado era 1 trilhão de prejuízo. Meu Deus, eu não sabia, não tinha essa noção de 1 trilhão. Um outro argumento que os pacientes podem trazer é que se a vacina é tão boa... Por que não vacina você e me deixa eu em paz sem vacinar? Mas aí vem a questão, Pedrão, da chamada imunidade de rebanho. Tá? O que acontece? Existe um número populacional, isso varia de doença para doença, que as pessoas têm que estar imunizadas para você interromper a cadeia de transmissão da doença, tá certo? Então o que acontece? Vamos supor que você mora num condomínio e você é uma pessoa que é contra a vacina, só que todo mundo ao seu redor está vacinado. Tá? Então dificilmente você vai pegar a doença porque as outras pessoas estão imunizadas. As pessoas que você tem contato e que seriam as pessoas que iriam te passar a doença. Exatamente. Né? E aí isso cai até numa responsabilidade social, porque você pode ser antivacina, mas quem vai pagar o preço por isso vai ser seu pai, vai ser sua mãe, entendeu? Vai ser as pessoas vulneráveis que gostam e estão ao seu redor. Pessoas que às vezes não puderam se vacinar por algum motivo, porque interpretaram que a imunossupressão era muito grave e não podia se vacinar. Então essas pessoas, a única maneira dela poderem andar com segurança fora de casa... É você se vacinar, né? É com a imunidade de rebanho, né? Exatamente. E a ideia da imunidade de rebanho, ela está muito relacionada à eficácia da vacina, porque vai depender, quanto maior a eficácia, menos pessoas eu vou precisar vacinar para poder atingir essa imunidade. Vamos criar um exemplo. Imagina que eu tenho 10 pessoas e eu preciso, e para eu atingir a imunidade de rebanho, eu preciso que 8 estejam protegidas contra o coronavírus. Dessas 10 pessoas, 3 já tiveram coronavírus. E eu preciso que 5 pessoas para completar as 8, recebam a vacina e sejam imunizadas. Se a vacina tiver uma eficácia de 100%, eu preciso vacinar 5 pessoas. Se a vacina tiver uma eficácia de 50%, eu vou precisar vacinar 10 pessoas. Então é por isso que os números de eficácia, eles são importantes também, para eu poder estimar o tamanho populacional que eu vou precisar vacinar para atingir essa imunidade de rebanho. Perfeito. E isso também, Pedro, varia muito da transmissibilidade da doença, da taxa de transmissão da doença. Boa. Por exemplo, essa nova cepa do coronavírus, como ela tem mais 50% a mais de transmissibilidade, eu vou ter que imunizar uma parcela maior da nossa população. Por exemplo, o sarampo, que é uma doença altamente transmissível, estima-se que a imunidade de rebanho acontece quando eu tenho 93% da população imunizada. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita gente que vai precisar se vacinar para poder ficar tranquilo, Exatamente. Né? É muita gente precisar se vacinar para eu parar de usar máscara, por exemplo, né? Exatamente. É legal que você falou isso de muita gente para parar de usar máscara, porque a gente tem alguns passos, né, na vacinação. O primeiro passo agora, a vacinação inicial não é para parar de usar máscara, é para parar de morrer, né? Certo. Então assim,
Por que 62% é bom? Por que 70% é bom? Até 50% é bom? Porque diminui morte. Pronto. Seria ideal se fosse 100% para todo mundo? Seria, mas o que dá para fazer é esse. E tá bom o suficiente se você conseguir diminuir em 62% os infectados. E aí você tem menos morte. O passo de, vamos parar as máscaras, é mais para frente. Com a população quase toda imunizada, aí começa o movimento sem máscara. Show. Maravilha. Show. E aí, por último, um outro argumento que pode ser utilizado é que as empresas fabricantes da vacina, elas não se responsabilizam pelos efeitos adversos, né? A ideia disso são duas principais, né? Uma é que eles não terminaram o estudo ainda. Isso tudo é avaliação interina. Então, eles estão liberando mais cedo para ajudar na pandemia, mas para eles é complicado eles se responsabilizarem, né? Por algo que está sendo pedido para eles que seja feito mais rápido. É como se você estivesse apressando uma pessoa para ela ter um determinado tempo X para fazer uma coisa, você apressa ela e se vier errado, você quer que ela se responsabilize por aquele erro. Exato. É como se eles falassem assim, tudo bem, a gente faz mais rápido, mas não responsabilize a gente pelo que vai ter. Exato. Tá. Mas não é não responsabilize a gente que vai ter, então a gente vai fazer cagado. A gente tem estudos com mais de 40 mil pessoas. Exato. Então não é A gente tem vários estudos com mais de 40 mil pessoas. Pronto, né? Exato. Então a gente já tem o suficiente para ter uma estimativa dos efeitos mais graves. E realmente pode ter efeitos 1 em 1 milhão, mas o que tem agora é suficiente para a gente liberar, pelo menos, né? Principalmente em estudo de pandemia. Show. Mas a segunda coisa que eu vi sendo comentada é que isso ia ferrar o departamento jurídico das empresas. Por quê? Se você vacina 60 milhões de pessoas e algumas delas vão ter aquilo que a gente comentou, infarto depois da vacina, AVC depois da vacina, elas vão processar a empresa. Se você deixar isso acontecer, vai ter um movimento grande de processo, ainda mais com os grupos anti-vacina, e as empresas vão ter que gastar muito dinheiro com isso e talvez isso diminua a produção delas. Isso é um argumento que eu não sei se é das empresas, etc., mas eu achei interessante esse argumento. Sim, sim. E o último ponto que eu queria trazer sobre as pessoas que são que não querem tomar a vacina, é que existe um efeito de influência das pessoas ao seu redor. E principalmente nós da comunidade científica, né? Nós profissionais de saúde. Então a gente precisa que quando a gente se vacinar, a gente bota selfie se vacinando, colocar no Instagram, colocar nas redes sociais, que aí vai gerar tá todo mundo se vacinando, quero me vacinar também. Principalmente essas pessoas que estão no limbo, como o Fred mencionou. E nós, profissionais de saúde, a gente tem um impacto muito grande nisso, né? Porque, teoricamente, são as pessoas que têm maior conhecimento nessa área. Então, os leigos vão olhar, o cara tem conhecimento nessa área, ele tá se vacinando, então é porque ele confia mesmo, entendeu? Meu Twitter tá cheio de foto de médico americano e britânico se vacinando, e a única coisa que eu sinto é inveja. Exato. E aí, o TDC vai ter? Vai ter, não. Tem que ter todo mundo. Eu quero que todo mundo que usa o CDC tire foto no meio da vacina, que é para propagar essa ideia e as pessoas começarem a normalizar uma coisa que já era normal, né? Então a gente vai deixar aqui o convite. O ouvinte do TDC que se filmar ou tirar foto tomando a vacina, a gente publica no Instagram do TDC. Com certeza, top. E aí além da disseminação em rede social, é importante que você, quando estiver atendendo seu paciente e ele trouxer essa dúvida, faça um esforço para tentar esclarecer as dúvidas dele. E se ele não vier com essa dúvida e você quiser falar dessa dúvida, acho que também é importante. Então você que acompanha o paciente ambulatorial e quiser falar, você tem alguma dúvida sobre a vacinação vai começar mês que vem. Você tem alguma dúvida? Quer que eu tire alguma dúvida sua? Acho que é importante esse passo para a gente conseguir conscientizar as pessoas. Boa. Fechamos, pessoal? Fechamos. Top. E os salves? Antes dos salves, Gui, eu queria criar um novo setor aqui do TDC, rapidinho, minúsculo, tá? Meu Deus do céu. Que é o TDC Recomenda, tá? É pra gente poder falar de coisas aleatórias, assim, só que dessa vez não vai ser tão aleatório mesmo, tá? Mas dessa vez nem vai ser tão aleatório assim. Porque eu queria deixar 4 perfis no Twitter pro pessoal seguir, para poder continuar se atualizando sobre o Covid, coisas que vão sair além do que a gente tá falando hoje. Top. Eu queria falar da Natália Pasternak, fantástico. Que ela tá sendo um expoente nessa ideia de divulgação científica. A voz que a ciência precisa. Exato. A Melanie Fontes Dutra também. O Otávio Ranzani
e o Thomas Conte. Tem vários outros, mas esses 4 para mim são os perfis que quando eles botam algo de Covid, eu paro tudo, dou uma lida porque tem coisa boa que deve sair de lá, coisa nova que está sendo discutida. Toda essa ideia de 2 versus 1, o misturar vacinas, tudo eles estão comentando e é bem interessante. É bom para você ir se atualizando, né? Exato. E a minha indicação, pessoal, vem junto com o meu salve, tá? Tem um Instagram que nessa parte de vacinas está dando um show, que é o Imunonews, tá? Do Diego Tanajura. Um abraço, Diegão, um abraço. Um abraço, Diegão, um salve para você e parabéns pelo trabalho, cara. Tô seguindo lá e muito boa as informações que estão tendo de vacina e de Covid lá. Show. Boa, Gui. E eu queria mandar um salve pro Rodrigo Fernandes. Ele é médico da Universidade Federal de Alagoas e ele mandou uma mensagem muito boa pra gente. Ele falou, porque como a gente fez aquela retrospectiva do final do ano, ele comentou sobre o que ele achava que a gente parecia e tal, e aí quando ele viu na retrospectiva do final do ano, e aí só um comentário que ele achava que o João era parecido com o Barack Obama. Top. Tem a eloquência de um Barack Obama. Com certeza. O meu salve vai para Natália Melo Souza. Ela faz faculdade na Federal de Juiz de Fora. E ela mandou uma mensagem muito massa de final do ano pra gente, falando que ouve a gente fazendo faxina, caminhada, que gosta muito do conteúdo nosso. E ela desejou que 2021 seja um ano abençoado e cheio de episódios novos, né? Então ela abençoa e já exige, né? Gostamos assim. Abraço, Natália. E o desafio da semana passada, que era sobre qual era o nome do sintoma de uma pessoa quando ela começava a sentir cheiro de podre, quando não tinha nada podre ali, né? Tá bem. Que é cacosmia. Certo. E aí eu pedi pra alguém falar alguma causa de cacosmia. Deve ser alguma causa mirabolante, né? O Breno Simas foi o primeiro a responder. Tá. E ele acertou cacosmia e ele falou de rinocinusite atrófica. Ah, top. Top. Né? Mas muita gente respondeu e era cacosmia. Show. Sim, Pedrão. Em relação ao desafio dessa semana, você tem algum aí de vacina? Vamos lá, cara. É tranquilo esse desafio, tá? Qual é a doença em que depois de você ter ela, você espera 1 ano e se vacina pra não ter de novo? Opa, essa eu sei. Fechou? Fechou. E é isso, pessoal. Acabou essa epopeia. Mas se tiver alguma coisa nova, se tiver alguma coisa que não ficou bem claro, ou você quer agregar o conhecimento, manda mensagem lá pra gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, @tadclinicagem. E lembrar de seguir a gente no seu agregador de podcast, faz uma avaliação lá que a gente tá sempre de olho. E é isso, né? Acho que é isso. Fechou? Acho que é isso também. Fechou. Valeu, falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.